Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Fora da Curva e hoje gravando a segunda parte do nosso episódio da nossa série, né, sobre celular, o vício do século XXI. E eu e Sula Musi estamos trazendo de volta aqui nossos parceiros, nossos amigos Luiz Felipe Couto e Natália Santos, né, neuropsicóloga e psiquiatra, dois grandes parceiros. Luiz, a gente vai dividindo muitos casos, né? Ele tem sido ótimo. E para a gente continuar falando sobre esse assunto, que é literalmente uma realidade do lar de todos os brasileiros, nós vamos falar um pouco dessa influência. O que o celular tem mudado comportamentalmente dentro das casas, dentro das nossas atividades, dos nossos ofícios. E eu queria saber de vocês, gente. O que vocês percebem, clinicamente falando, dentro da percepção de vocês mesmo, o que mudou? Se a gente pegar nesse intervalo de 15 anos do boom do smartphone, o que vocês percebem de mudança comportamental? Bom, são várias, né? Até difícil de enumerar, assim. Mas quando eu fiquei refletindo sobre essa questão, eu pensei que tem, acho, duas vertentes, assim, né? De coisas que eu observo, que uma é o prejuízo direto, né? De quando tem esse uso frequente das telas, que aí, assim, como ela já tem um desenho para um vício, para você poder ficar fazendo várias tarefas, você conseguir levar, né, para todo lugar aquilo que você está fazendo, você não conseguir ter uma pausa, então isso gera uma cadeia de prejuízo que vai desde o esgotamento, do cansaço, de você não estar, né, totalmente presente em uma coisa só, então você não faz tão bem, né, não sustenta uma atenção tão bem, de ter né, prejuízo em coisas que você faz no dia a dia, e aí uma segunda leva que eu acho que é importante é de ter o prejuízo secundário. Que aí é assim, por estar fazendo isso demais, né? Algumas questões que são importantes, principalmente nas fases primárias do desenvolvimento, elas não estão sendo estimuladas como deveriam, porque está, né, priorizando que a criança fique na tela, né, que o adolescente que de repente poderia estar socializando, fazendo uma atividade externa, né, ele está fazendo isso por intermédio das telas, e aí a gente vê uma perda ali de habilidades sociais, uma perda de questões básicas, assim, né? No consultório, por exemplo, a orientação parental é uma coisa que eu fico bastante preocupada de ver que, às vezes, pais têm procurado, em fase muito inicial do desenvolvimento, para a gente poder explicar que tem uma dificuldade de dinâmica familiar e que está tendo atrasos, assim, no desfraude, na aquisição da fala, né? Então, vai nesse secundário, mas que, na verdade, eu acho que é um prejuízo mais grave, né? Mas no dia a dia a gente tem muitas características assim que são de um prejuízo em como que a gente faz as coisas e um prejuízo, eu acho, na parte, né, que é do self mesmo, identitária, assim, que aí a gente vê, por exemplo, os adolescentes com uma dificuldade muito grande de conseguir fazer aquela constituição do eu baseado, né, numa comparação com uma coisa irreal, porque eu acho que antes a gente tinha aquela questão assim do, eu vou comparar com um pouco de gente aqui que eu tenho, né, do que se eu tô, né, o pessoal da minha escola, do meu bairro e tal, e hoje em dia a gente amplia isso para uma dimensão que não dá nem para poder imaginar que eu aqui no Brasil vou me comparar com uma pessoa lá da Suécia, vou ter um padrão de beleza, uma coisa toda, isso, o impacto que isso tem dado, eu acho, em questões emocionais, que elas estão sendo cada vez mais trazidas para a adolescência São e que antes a gente bombardeados, né? via, Isso. né, acontecer, às vezes, em períodos mais tardios, ou então em consequências de vulnerabilidade maior, e que agora ficou mais suscetível, eu acho, né, que é mais claro de aparecer, assim. Perfeito. Sim, eu gosto de entender o celular, as mídias digitais, como se fossem um ambiente. É um ambiente em que o cérebro hoje se desenvolve. Então, como a gente falou no podcast anterior, eu acho que a gente está vivendo um experimento a céu aberto, sem grupo controle. E a gente sabe que o cérebro humano se desenvolve com base em relacionamento, relações e experiências. Só que essas relações, essas experiências estão ficando cada vez mais restritas ao ambiente digital. E hoje a gente vê consequências, provavelmente cada vez mais graves, se acumulando em juros compostos no cérebro, no comportamento e talvez até no funcionamento da sociedade mesmo, né? Então, a gente tem aqui, nós estamos usando, né, ferramentas importantes, mas são ferramentas que também podem trazer prejuízo. Do mesmo jeito que você tem um carro que pode te transportar de um lugar para o outro com facilidade, com conforto e com segurança, se ele for mal utilizado, também pode acontecer acidente
E isso precisa saber, então, ter um manual de instruções disso, né? O problema é que, por ser um fenômeno muito recente, esses manuais ainda estão muito incipientes, ainda estão sendo desenvolvidos. Existem guidelines que sugerem formas de usar as telas, mas isso ainda é muito inicial, ainda carece de evidência científica mais importante, mais robusta, e é isso que é um desafio que acontece no nosso consultório, né? Porque a gente tem que orientar famílias a caminhar por um caminho que ainda é muito incerto, ainda é escuro, no mínimo obnubilado, e a gente também não tem diretrizes tão precisas. São diretrizes que variam de um país para o outro, e a gente tem que tirar esse coelho da cartola, porque a gente já sabe que está tendo prejuízo, só não sabe exatamente qual que vai ser o parâmetro para cada pessoa. E a forma mais adequada de se fazer isso é individualizando. Cada paciente você vai fazer de uma vez. Não existe um tamanho de sapato que serve para todo mundo, então também não existe um padrão de uso de tela que funcione para todo mundo. Mas falando de padrão, desculpa, falando de padrão, e o que você vê, ou o que nós podemos perceber aqui como recorrente após o uso? Porque a gente tem questões, como a Natália já trouxe a questão da rede social e dessa comparação que a gente percebe hoje como exacerbado, né? E não que não acontecesse antes, Ivo Pitangui, a gente já falou sobre isso numa das gravações passadas, mas ele já fazia sucesso lá em 1990, Cláudia Raia indo fazer a cirurgia do nariz dela. Mas houve um boom. A harmonização facial, os procedimentos estéticos ganharam ganharam maior visibilidade a partir da tela. A gente consegue fazer essa correlação. Tem outras que vocês conseguem perceber nesse sentido, que chega ali para você no consultório? Sim, eu vejo que a comparação é um fenômeno humano. Isso acontece desde sempre e nunca vai mudar. O problema é que agora, como a Natália falou, a gente consegue se comparar com a pessoa que está na Suíça. E para um cérebro adolescente, por exemplo, isso é um problema, porque ele acaba, mesmo o adulto, mas principalmente o adolescente, ele compara o palco de uma pessoa que ele nunca viu na vida, na vida pessoal, de próximo, assim, ele compara esse palco com o bastidor da vida dele. E a vida dele fica parecendo extremamente desinteressante, porque a vida dele tem tristeza, tem frustração, tem que esperar, às vezes tem nota ruim, tem não, tem sim, tem vitória, tem derrota. E quando aparece uma pessoa que ele nunca viu na rede social, aquela vida parece muito perfeita, né? Até para os adultos mesmo, parece que às vezes chegam pacientes lá no consultório, um paciente falou comigo, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, falou comigo semana passada. Mas por quê, fulano? Uai, porque todo mundo que eu vejo no Instagram tá ganhando 6 dígitos por mês, vai passar férias em Ibiza com frequência, tem o namorado ou namorada, tem a vida perfeita, tem o abdômen quadradinho e tá tudo indo muito bem na vida dessas pessoas. Por que só que a minha que tem essa dificuldade toda que eu tô te contando aqui ao longo da consulta? E aí, metade da consulta foi para conversar sobre como é que essa questão da comparação, apesar de ser um fenômeno humano, a gente precisa exercitar o nosso cérebro para pensar sobre como ele está comparando, né? Como ele está se comparando. Eu não seria xiita de dizer que a comparação não é uma coisa importante, mas tem jeito de fazer essa comparação de uma forma mais saudável, né? De maneira geral, o ideal é que a gente faça uma comparação com a gente mesmo no dia de ontem, não com outra pessoa no dia de hoje. Cada um tem uma história, uma circunstância, e é isso que é muito difícil ensinar para um adolescente que está fazendo uso de tela. Porque esse fenômeno, às vezes, é até inconsciente, né? E isso é daí que vem muitas vezes, um dos motivos pelos quais existe tanta associação entre transtornos depressivos, transtornos ansiosos e uso disfuncional de redes sociais, por exemplo. Que o uso principal é no smartphone, né? E a gente queria ressaltar aqui também que a gente tem que tomar um cuidado pelo extremismo, para não ser extremista, né? Alguns estudos mostram uma resposta em U de transtorno versus uso de tela, né? O uso excessivo de tela é claro que vai estar associado a mais transtorno, mas a privação também do uso de tela também não está associada a bons índices de saúde mental. Então, essa questão da comparação é tema frequente lá no consultório. Eu percebo isso que você foi falando, foi me vindo à cabeça. O que antes a comparação era com a atriz do cinema e da Globo, da novela, passou a ser uma comparação da vida real, porque o Instagram, na sua essência, a base era para postar a vida agora acontecendo nesse momento. E aí essa comparação se tornou mais cruel nesse sentido, né? Bem mais cruel. E é interessante a gente pensar que nada disso é por acaso. Eu tenho estudado muito sobre isso e as redes sociais trazem para o usuário o que a gente chama de recompensa variável.
Basicamente, você pode abrir aí seu Instagram e ter um comentário, um elogio numa foto que você postou. Mas também pode ser que isso não aconteça. Você abre e não tem nada. Essa incerteza foi uma grande descoberta do behaviorismo. Que eu vou explicar usando um pequeno exemplo assim de teste com animal. Que descobriu-se que é melhor não recompensar o animal toda vez que ele faz a ação desejada. Se a recompensa vem em um número incerto, por exemplo, em média, a cada 10 ações o animal é recompensado, mas às vezes mais e às vezes menos, de maneira que ele não consegue prever aquela recompensa. Se isso acontece, cria no animal um comportamento muito mais forte e persistente. Na prática, é o seguinte: você coloca o animal numa caixa e numa caixa que antes ele aprendeu que se ele apertar a barra, ele recebe alimento, né? Então, se ele aperta a barra um número X de vezes, ele recebe o alimento. Quando você coloca ele na caixa, ele já tem um aumento de dopamina e vai lá apertar a barra. E esse aumento de dopamina é em antecipação à recompensa. Ele não recebeu a recompensa, mas já tá com sua dopamina aumentada. E começa a apertar lá a barra para receber a recompensa. Se ele vai apertando e não obtém sucesso, isso não desanima ele. Muito pelo contrário. Na verdade, a dopamina eleva ainda mais e ele continua, ele fica mais motivado ainda para apertar aquela barra. Quando a recompensa chega, a sensação é ótima. Contudo, ele não para de apertar a barra. Ele continua apertando a barra porque a dopamina está lá nas alturas e ele quer antecipar a próxima recompensa que virá depois de um número desconhecido de tentativas. E é por isso que o animal não consegue parar essa ação. E eu faço um paralelo disso com o feed infinito. Porque não tem uma placa de pare no feed infinito. Não tem um sentimento de, poxa, cheguei no fim disso daqui, uma satisfação. E, na minha opinião, quando o próprio sentimento do usuário aciona esse ciclo de recompensa variável, na verdade, esse usuário se tornou uma vítima da plataforma. E eu queria saber a opinião de vocês, que é como que o feed infinito e as redes sociais têm afetado o comportamento dos jovens. E essa história, assim, ela tem um quê complicado, né? Que eu acho que essa parte a ferramenta vai desenvolvendo e a gente ainda não tem noção do impacto e a gente tem que ir criando, né, essa noção do prejuízo e consertando enquanto está andando, assim, né? Porque se a gente vai conhecer a história, assim, a questão do Facebook comprar, né, o Instagram e tudo, foi um design programado para que isso acontecesse, né? Não foi uma coisa aleatória, né? E eu lembro muito bem quando eu estava, né, no mestrado em neurociência, de falar assim, neuromarketing. Eu ficava pensando, meu Deus, mas neuromarketing, né? Aquela coisa do conhecimento bom que pode ter um uso perverso, né? E aí a gente já tem discutido ética para isso, né? E aí hoje em dia a gente tem visto isso como que, às vezes, até essas mesmas pessoas que estavam lá desenvolvendo, né, esse processo de como que a gente vai fazer essa empresa aqui crescer demais, etc., foram as primeiras pessoas que falaram assim, olha, isso daqui não está normal. Né, que a gente tem um documentário muito bom, que é o Dilema das Redes, né, que está disponível no Netflix, que mostra isso muito bem. E é impressionante a gente poder perceber, assim, que nesse processo a gente acaba virando, de consumidores, a gente vira o ser consumido, né? Perfeito. Então, perde a intencionalidade da coisa. E eu acho isso muito complicado, porque você entrou no celular para fazer uma coisa e, de repente, você adentrou num tanto de coisa que não era aquilo, e às vezes aquilo que você ia fazer mesmo você não fez, né? E aí a gente pensa assim, para adultos isso é um problema, né? Muito difícil de contornar, assim, mesmo a gente sabendo, a gente tem essa dificuldade, a gente apresentar esse tipo de ferramenta para as crianças, como foram apresentadas na época, que era legal, que a gente via e falava, né? É um prejuízo nessa consciência de tomada de decisão, assim, né? Porque hoje em dia a gente entra lá e vê o que é que tem de cardápio, né? De coisa que, assim, às vezes eu fui lá querendo uma coisa. E a gente aparentemente pensa que tem ali um menu
de várias coisas aleatórias que eu posso escolher. E aí a gente vai percebendo que aí a gente ainda tem lá o learning machine, o algoritmo e tudo, que na verdade não é nem isso mais. São coisas que estão sendo programadas para poder ser enviadas para a gente dentro do nosso padrão, para garantir nosso engajamento, nosso consumo, etc. Então, isso vai produzindo uma forma de pensar que é diferente do que até então a gente podia fazer, né? Porque a gente tinha um comando maior, a gente tinha mais livre-arbítrio sobre isso, e agora a gente vê uma geração que cresceu com essas coisas vindo e recebendo de forma passiva e construindo, eu acho assim, verdades e que tem muita dificuldade de lidar com o pensamento do outro, né? Então, eu acho que a gente vai percebendo, assim, que ficou difícil relacionar com o outro, né? Porque o relacionamento na vida real não é editável igual é na vida social. Você não pode né, encontrar com a pessoa e falar assim, curti, né? Não gostei, tarará, e ser só objetivo, assim, né? E eles não sabem, às vezes, ir para além disso. Fica uma conversa que é meu ponto de vista, o seu ponto de vista, cada um está numa categoria e a intencionalidade até para poder, assim, por que é que você conversou? Quando você falou isso, o que é que você queria? Eu vejo muita passividade nos relacionamentos e muita dificuldade de entender o outro, assim. Então, parece que essa hiperconexão social, porque a gente está ali porque o social é um ganho muito grande, e eles sabiam disso, então a gente fica muito tempo ali, é reforçador, mas ele gera uma desconexão prática e real muito grande, porque quando a gente tenta fazer isso no ao vivo, né, é um tanto de entrave, porque eles estão acostumados a lidar nesse meio, né, e no meio real as coisas não são controláveis como eles queriam, e isso dá uma frustração muito grande, assim. Então eu vejo muita frustração de relacionamento, muita frustração com o outro, né, muita dificuldade de lidar com essa coisa. Qual que é o seu objetivo? O que você queria, né? Por que você está fazendo determinada ação, né? Então, é uma apatia que eu acho que leva a algumas questões de humor, né? E muita parte também dessa questão de entender, assim, como se tivesse falta de motivação com todas as coisas, né? Tipo, nada me chama tanta atenção. O que eu vou fazer, né? E aí... Acho que isso vem muito no que a Sula colocou também, da resposta rápida, né? O feed infinito, ele é isso daí, eu tô ali não vendo nada, mas tentando achar alguma coisa que me prenda, aí uma hora vai vir um vídeo muito legal. Você tocou num outro ponto também que eu achei muito importante, muito interessante da gente falar sobre a mudança de um padrão de comportamento, que é, falar, nós não temos mais tanto livre-arbítrio. E eu gosto muito de filosofar sobre isso, aí sai um pouco TCC ou psicanálise, vamos, mas eu acredito que o livre-arbítrio, ele é controlado, de certa forma, pelas referências e pelas influências que você tem. E eu acredito que a rede social, o celular, ele trouxe um excesso de referências. Há 20, há 30, há 50 ou há 100 anos, nós tínhamos referências muito controladas. O pai, a mãe, o irmão mais velho, o primo, o padre, um tio, o padrinho. Quando vem a tecnologia na nossa mão, as celebridades, vamos dizer assim, passam a ser um pouco mais acessíveis. Aí você recebe um e-mail, sei lá, você manda um e-mail para o secretário do prefeito. Aí ele te respondeu, nossa, o secretário do prefeito me respondeu. Aí vem a rede social, de fato, o Instagram, o WhatsApp, enfim, e você começa, principalmente o Instagram, o Facebook, o Instagram, que vocês citaram muito bem, você começa a relacionar com esse famoso, com essa pessoa, com esse ícone. É o que eu falo bastante, vocês já devem ter me escutado falar sobre, que o Romário, ele era muito distante de mim. É um cara que eu sempre gostei muito, jogou no Flamengo e tal, beleza. O Neymar está dentro da casa do brasileiro. O estilo de vida do Neymar, o padrão de comportamento do Neymar. E ok, mas não é só o Neymar, aí tem outros 200 que estão ali dentro da sua casa, moldando, influenciando comportamentos e ditando ritmo. Então, eu acredito que uma das grandes mudanças dentro do que Sula colocou, do feed infinito e tudo mais, é esse bombardeio de referências e influências que nós não temos mais. Por isso que a gente conversa bastante sobre a questão dos pais, né? Vai estar comigo no próximo Café dos Pais, pode ter certeza, que eu tenho batido muito nessa tecla com os pais sobre, por que eu tenho que fazer o que meu pai não precisava fazer comigo? E eu bato nessa tecla de, o seu filho tem mais influências do que você tinha na idade dele.
Então, é uma mudança no comportamento nesse sentido, né? Que a gente tem uma certa dificuldade de entender causa e consequência. Algo que você falou também do behaviorismo muito bom, e já é um próximo episódio que a gente pode gravar. Esse é o sistema perfeito das bets. Perfeito. Eu ia falar isso, assim, é curioso que a gente tenha escolhido, vocês tenham escolhido esse nome do vício do século XXI, porque o ser humano e o cérebro humano mudou, na verdade, não muito nos últimos milênios, assim. Tem um texto, que foi um livro escrito há milhares de anos atrás, Eclesiastes, lá está escrito que não tem nada de novo debaixo do sol. E o comportamento humano não é novo, assim. No final das contas, hoje, o que a Sula está falando muito oportunamente do reforço intermitente, como que isso acontece, isso não foi inventado no cérebro humano agora, sabe? Na minha época, eu era criança, eu lembro de gente comentando que perdia muito dinheiro em caça-níquel, umas maquininhas que ficavam em boteco, eu não sei se tinha isso aqui em BH do jeito que tinha lá na minha cidade, sabe? Mas é curioso porque, no fundo, mudou o jeito de viciar. Mas os mecanismos pelos quais a gente se vicia continuam A funcionando da ferramenta se mesma forma. atualiza, né? Perfeito. Exato. E a gente conduziu um estudo lá no FMG, eu participei há uns anos atrás, e que comparou como que funciona o cérebro de alguém que tem adição, vício pelo uso de telas, com alguém que não tem. E uma pessoa que tenha vício pelo uso de telas, essa questão do reforço intermitente é ainda mais grave. Então, quando ele tem uma resposta adversa, quando ele perde, ele sofre menos do que alguém que não tem o vício. E isso acaba perpetuando a forma perpetuando esse transtorno, né? Esse vício. Não é raro, já aconteceu várias vezes. Eu lembro de um caso há 2 meses atrás, que chegou lá no consultório, de uma mãe que tinha demorado um pouco para voltar. Eu estava preocupado com a situação do filho dela, e ela me contou: olha, doutor, mudou tudo lá em casa. O Joãozinho agora ele estuda em outra escola, e a gente espaçou as consultas porque nós tivemos um problema financeiro por conta de aposta, de site de aposta. Então, nós perdemos o dinheiro da nossa família com isso, nós estamos endividados. Então, nesse dia eu aprendi que mais do que cuidar de criança e adolescente, tem que cuidar do núcleo familiar, né? Isso faz parte, mas será que é por causa só das bets, que são realmente vilãs e não tem nem o que questionar, mas será que antigamente isso não aconteceria? Ou aconteceria no jogo de carta, aconteceria no jogo de caça-níquel, alguma coisa assim, né? Só que a gente tem um dificultador, porque antes a gente teria que ir. Você pode barrar, né? Perfeito. Agora a coisa Mas, tá mas essa acessível o história, tempo essa história inteiro, foi né? Muito legal mais você grave. colocar isso. A gente vai falar especificamente sobre isso em algum momento, certamente, mas que essa história não é nova. Quantas pessoas, quantas famílias, todo mundo conhece, que já perdeu a casa, o carro. Tinha antigamente até família, né? Perdia a filha. Tinha que dar, os caras Sim. apostavam, exatamente. Isso não é só literatura das novelas da Globo, não. É um fato, né? Que acontecia dessa forma mesmo. Posses, né? Escravos, enfim. Mas a jogatina sempre fez Sim. parte, não é uma novidade. Agora ela tá mais acessível à palma da mão. Muito Dorme mais só grave, debaixo porque do travesseiro. É, é só você colocar a sua identidade facial ali ou uma senha que você já tem um cassino na sua mão. E você entrega isso para a mão de um adolescente, 14 anos, e espera que ele se vire para conseguir se controlar e não cair nesse problema. Isso não tem jeito. Não estou falando isso para culpar os pais, não. Os pais não precisam de culpa, eles precisam de orientação, acolhimento e direção. Mas também precisam de informação para isso, né? Então, eu acho que não é o jeito certo você chegar e entregar para seu filho, esperar que ele resolva e se controle e saiba usar o celular do jeito que você adulto não está sabendo, né? principal. Perfeito. A Então, gente teve um dado dentro disso, que só que fomenta ainda mais essa conversa. Eu talvez erre a estatística, mas está entre 32 a 38% dos brasileiros apostaram na Bet na Copa do Mundo. Isso já é um dado que existe. É muita gente. isso é comuníssimo. Esse caso, esse exemplo que eu dei aqui, não é porque é pontual e me chocou porque é pontual, não me choca porque é muito volume. Isso. Tem gente que está deixando de ter acesso à saúde ou deixando de ter acesso à educação por conta disso. Tem gente que a gente nem está sabendo, que não vai mais no seu consultório. Provavelmente um dos casos vai ser isso. Isso mesmo. E essa questão do feed infinito preocupa ainda mais porque o feed infinito não foi feito para informar. Ele foi feito para aprisionar. Tem engenharia por trás daquilo, Isso. como a Natália falou. Então, como é que você entrega uma coisa dessa sem controle para o seu filho,
querendo que, se é uma coisa que até adulto cai, imagina uma criança, um adolescente, como é que eles vão conseguir se frear nisso? E esse cérebro que ainda tem tanta neuroplasticidade, que é um cérebro menor de 21 anos, quanto mais novo, mais neuroplasticidade, vai sendo moldado e vai crescendo nesse ambiente. Isso traz consequência não só para aquele momento, traz para a vida toda. A infância não é um período que antecede a vida adulta, ela é uma base sobre a qual a nossa personalidade, a nossa vida inteira é construída, né? Maravilha. Acho que pensando nessa neuroplasticidade que você fala, que é a capacidade do nosso cérebro se moldar diante de novas experiências, será que seria correto a gente dizer que esse uso excessivo de estímulos de curto prazo, né, de estímulos rápidos, chegam ao nível de moldar o cérebro desses jovens de maneira que, no longo prazo, eles nem sejam mais capazes de fazer uma atividade de uma atenção prolongada e mais exigente? A gente pode dizer isso? Corretíssimo. O cérebro se desenvolve na direção da experiência que você coloca para ele. Se você fica vendo vídeo de 30 segundos, 45 segundos, o que você está treinando para o seu cérebro? Você só precisa dar atenção naquele período. E qual é o tipo de atividade significativa e que edifica, que te traz conhecimento, que te engrandece, que é feito com base em 30 segundos de tarefa? Se você pega para ler um livro bacana, aquilo é horas que você vai. Às vezes, bons leitores ficam lendo ali, carrega o livrinho na bolsa e lê 5 minutos, 10 minutos, mas não são 30 segundos, concorda? Então, você está treinando o seu cérebro para ficar bom em não se concentrar. Treinando o seu cérebro para ficar bom em pegar atividades, informações curtas, não armazenar, não reter e, por isso, não conseguir também evocar essas informações. Então, você pode esperar, já vemos isso no consultório diariamente, mas vamos ver cada vez mais, se isso não mudar, gente com mais dificuldade escolar, como a gente falou no episódio anterior, quadros semelhantes ao TDAH, que não é a mesma coisa que TDAH, mas traz prejuízos parecidos. E se não houver uma forma diferente de lidar com isso só vai piorando, né? Perfeito. Eu gosto muito desse tema da neuroplasticidade, e é muito uma curiosidade sobre isso, né, que o Eric Kandel, que descobriu a neuroplasticidade, ele até ganhou um prêmio Nobel por conta disso, e realmente é uma descoberta que fez toda a diferença. Porque se a gente pensa que o cérebro, ele fica muito bom em fazer algo que você vai repetindo, né? Cada vez o seu cérebro fica melhor em fazer aquilo que você faz com constância ao longo de anos e anos e anos. Por isso que comportamento, inclusive, é uma coisa que leva tempo para você mudar, né? Porque você levou anos com aquele comportamento. Então, quando a gente pensa nesse cenário do cérebro se acostumando e ficando muito bom em repetir algo, a gente está falando aqui das telas, do que faz mal, do que tira atenção, mas também é importante, na minha cabeça, assim, alertar para as famílias que se o seu filho tem uma rotina saudável e ele faz coisas positivas, se ele lê todo dia, cada dia fica mais fácil para ele ler. Cada dia ele entende melhor aquele conteúdo ou diversos conteúdos, cada vez ele fica mais culto, cada vez ele gosta mais daquilo, sente mais prazer, da mesma maneira se ele faz um esporte. Cada vez ele fica melhor no futebol, na natação, se ele continua fazendo isso em constância, né? Então, quando a gente pensa em hábito, a gente está falando aqui das telas, o tanto que tira os meninos desse cenário de socialização e muitos desenvolvimentos físicos e sociais que são necessários. Poxa, eu acho que é importante também pensar que a neuroplasticidade é excelente porque traz para a gente o conhecimento de, peraí, se eu coloco aqui meu filho, se eu faço aqui atividades que são benéficas, no longo prazo ele vai ficar muito bom em fazer isso. Perfeito, daí você já começa a encontrar a solução para o problema, porque hoje o que acontece, a gente escuta no consultório todo dia eu perdi o meu filho para o celular. E como é que faz para recuperar o seu filho? Será que ele está perdido infinitamente, agora irreversivelmente ou não? Claro que não, né? A solução começa por fazer o seu filho sair da tela e entrar na vida dele. E entrar na vida dele significa buscar fazer coisas que tragam prazer e significado para a vida dele, para além do uso de celular. Fazer atividade física, se reunir em comunidade, seja com os amigos da escola, da igreja, do crossfit, seja de onde for. Buscar práticas de tolerar, esperar, tédio, silêncio. O cérebro também se desenvolve no silêncio, coisa que a gente não consegue mais fazer, né? Até para escovar dente, até para almoçar tem que ter um vídeo no fundo. E saindo do cérebro, saindo da tela e entrando na vida, a gente começa a fazer alguma coisa que possa competir com a tela.
não impede igualdade, mas aí entra o pai e a mãe manejando, priorizando esse lado da vida real do que o da tela, e esses meninos começam a conseguir sair desse ciclo vicioso. Eu gosto de falar sobre isso muito, mas e nós vamos fazer um paralelo muito que eu acredito que corrobora muito com o que a gente está falando, que com a criança, com o adolescente, a gente para na discussão, geralmente coloca a tela como entretenimento, né? Só que a gente tem essa causa também no adulto. Tudo isso que você falou sobre a infância, nós temos esse problema hoje com o adulto por uma outra questão, que é a multifunção. A tecnologia traz ao adulto a possibilidade de solucionar problemas 24 horas por dia, né? Antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava falando sobre férias e como a tecnologia nos faz atuar mesmo em férias, a gente está ali conectado, entendendo tudo que está acontecendo. E a gente tem esse grande problema, que a maioria dos pais, muitas famílias, né, que procuram essa assistência hoje pensando no filho, geralmente são grandes profissionais de alta performance também, que estão ali trabalhando e resolvendo 10 mil problemas ao mesmo tempo e chancela um pouco o comportamento do filho a partir de uma conduta que eu mesmo não tenho. Porque o adulto também caminha nessa via, só que na prerrogativa do trabalho. Eu estou produzindo, eu tenho que fazer um Pix, eu tenho que gerar isso daqui, eu tenho que revisar alguma coisa. Então essa é o nosso tablet que está ali. A função para a gente é outra. A gente utiliza a camisa, né, o uniforme da produção, do trabalho, mas é um prejuízo direto também. Percebem isso, assim? Sim. Eu acho que uma coisa importante, assim, é quando a gente, né, eu tenho ficado muito atenta a como que a orientação parental, assim, faz uma diferença muito grande. E aí a gente começa pela rotina, né? Como que a rotina é estrutural, assim, como que ela pode ser de preservação mesmo, preventiva, assim. E se a gente for pensar, assim, se a gente não consegue olhar para a gente, né, como adulto, como que a nossa rotina está estruturada, como que a gente está sendo, né, caindo nessas questões, a gente nunca vai conseguir fazer o paralelo de como que a gente organiza para a criança. E é legal a gente pensar assim, se eu tenho uma rotina estruturada e eu sei assim, olha, quando eu devo usar a tela, quando eu não devo. Porque se eu sou pai e eu estou com um tempo com meus filhos, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo um Pix, eu não estou tendo um tempo de qualidade com ele porque eu estou dividindo a minha atenção, né? Então, a gente tem que se automonitorar para poder conseguir trabalhar aquelas questões que a gente quer desenvolver nele, que é estar presente, né? E aí a gente conseguir fazer aquela questão do, olha, vamos fazer uma atividade com princípio, meio e fim, que é muito difícil hoje a gente ver crianças que vão lá e fazem e concluem coisas, né? E aí, mas ver também que a gente está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e também não terminou, e a criança faz essa parte né, de modelar junto com a gente. E eu tenho achado muito legal quando os pais perguntam assim, como que é que eu devia fazer, né? Para poder a gente conseguir diminuir esse tempo de tela. Eu falo assim, primeiro a gente não tem que olhar para a tela. Eu acho que o melhor é a gente olhar assim, o que a gente tem que fazer de importante para a vida da gente. As responsabilidades, tarará, como é que a gente vai colocar tudo isso, e aí a gente vai entender como que a tela pode entrar, né? E tem muitas famílias que elas trabalham com a tela e tudo mais, e aí a gente vai pensar, olha, o tempo de qualidade seu com seu filho vai ser em qual momento? Como que você pode ter suporte? Alinhar esses processos todos são muito importantes, porque dá aquela sensação, eu acho, muitos pais vêm com aquela insatisfação do parece que eu estou fazendo e não estou fazendo nada, porque está dividindo e realmente ninguém consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo com a mesma acurácia, né? E aí dá aquela sensação de frustração, assim. Então, a gente conseguir fazer essa dedicação é muito importante e fazer essa análise, né, de, olha, temos que ter regras claras, né, em quais telas que a gente pode usar, em que horários que a gente usa, em casa a gente ter, sei lá, zona livre de tela, horário que não vai, por exemplo, usar a tela na hora de comer, 2 horas antes de dormir, e dar essa organizada, né, ajuda muito nesse processo da gente entender que esse processo que a gente faz o tempo todo e se vê vítima, a gente consegue parar quando a gente tem uma rotina que estrutura e norteia a gente. E aí a gente consegue passar isso também quando a gente faz a rotina da criança e entende, né?
é assim, né? Mas aí a gente vai atropelando, fazendo, e isso daqui começa a dominar a gente, e a gente vai fazendo muitas coisas e com a sensação de não estar completando, não estar conseguindo atingir tudo que era o nosso objetivo do dia, termina o dia frustrado porque não conseguiu fazer tudo, né? E eu acho que acaba que nesse processo também a tela vira um artifício para os pais que não estão dando conta da rotina conseguir acalmar o filho. É muito complicado falar sobre isso a partir do momento, e a gente tem essa estatística também, vai me falhar a memória, mas quando o número de acidentes de trânsito também sobem consideravelmente. Eu tinha esse número, eu estava em Porto Alegre ano passado falando sobre trânsito e saúde mental a partir do uso do telefone. Sim. O Então, preço de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é fazer tudo mal feito. isso, e Exato. nós temos, e isso é um caso claro de como nós fazemos. Não vou falar que eu nunca fiz também, não vou me sentar numa cadeira que não é minha, mas de usar o telefone enquanto está dirigindo. Então, a partir do momento que eu tenho esse hábito, e esse hábito é de adulto, Sim. que é adulto que tem carro, né? Como que eu vou legislar algo para um adolescente a partir do momento que eu não sou espelho, Perfeito. né? Isso é muito interessante, porque vocês dois falaram uma coisa que eu acho extremamente importante a gente enfatizar aqui. Natália falou sobre modelagem, você falou sobre espelho. Como que a gente quer que os nossos filhos façam um bom uso das telas se a gente não está fazendo? Então, quando seu filho chega em casa e ele fala algum palavrão, a primeira coisa que você vai perguntar para ele é onde é que ele aprendeu isso, né? Então você já sabe que o seu filho aprende pelo exemplo. Você já sabe que ele aprende. Talvez você não saiba que o termo técnico científico disso é modelagem, mas você sabe que alguém tem que fazer, ele tem que ver, ele tem que entender e ele tem que repetir. Então, se você quer que o seu filho tenha uma relação mais saudável com as telas, comece você sendo o exemplo. Muitas vezes isso já previne de acontecer um problema ali com 10, 15, 16 anos de idade e uso excessivo de telas. Claro, se você já está numa situação em que você não está fazendo uso saudável e que seu filho também não está e precisa corrigir isso, comece corrigindo o seu próprio comportamento. Que aí você vai ter a autoridade, seu filho vai enxergar e vai ver, ó, meu pai faz agora diferente, me ensina como é que faz. E aí você vai colocando mais limites, vai oferecendo mais alternativas, e uma das principais alternativas vai ser sua própria presença. Coisa que às vezes não estava acontecendo pelo excesso de coisas, igual a Natália falou aqui, de pagar uma conta, de ouvir um vídeo, de mandar um e-mail enquanto está perto do seu filho. Você vai conseguir ficar mais presente, vai ficar o mundo fora do celular, vai ficar mais atraente para ele, né? O seu filho olha para você o dia inteiro, muitas vezes, ele te vê como exemplo. Então, se você consegue reduzir o uso de tela e dar essa atenção para ele, você cria um terreno fértil até para ele se desenvolver muito melhor, não só para ele sair do celular. Então, a infância acontece na presença, nas relações, igual a gente falou, o cérebro caminha na direção das experiências e das relações. Se você não fornece isso, outra coisa vai ocupar esse espaço e vai gerar consequências para o desenvolvimento dessa criança. E aí, um outro detalhe. Depois que fechar a janela da neuroplasticidade, uma argila que secou, aí é muito mais difícil de mexer. Então, o momento ideal para você começar a trabalhar isso com seu filho é ontem. Ótimo. E você falando isso, me surgiu aqui uma dúvida. Quais que seriam os sinais que a família deveria ver com os filhos acessando as telas para saber que, poxa, agora é hora de eu procurar ajuda profissional? Um dos principais sinais, essa pergunta eu escuto quase todos os dias no consultório. Um dos principais sinais é o seu filho ficar bravo na hora que você tirar a tela. Se você tirar a tela do seu filho, ele ficou bravo, ficou desregulado, começou a querer quebrar a porta, xingar alguém ou até mesmo agredir os próprios pais, já é sinal que já tem uso problemático ali. Outros sinais, um dos mais precoces, alteração de sono. Se o seu filho não está dormindo bem por causa das telas, isso já está tendo prejuízo. Além da alteração de sono, alteração de humor, mais ansiedade, mais tristeza, mais irritabilidade, mais dificuldade para esperar. Aí volta de novo na questão dos pais, né? Na hora que para no sinal, o pai às vezes já pega o celular para ver se tem alguma notificação. É coisa de 20 segundos, 30 segundos até o celular abrir de novo, até o sinal abrir de novo e eles não conseguem esperar. Então, dificuldade para esperar, dificuldades, mudança de comportamento, piora de humor, piora da capacidade dele de te obedecer, dificuldade escolar, prejuízo nas notas, dificuldade do sono, como a gente já falou,
Uso que traz sofrimento na hora que a tela é retirada, quando você pega para sair, por exemplo, passar o final de semana num hotel fazenda, numa pousada, no sítio do vovô, alguma coisa assim que não vai ter celular, não vai ter como usar muito internet. Ele já fica ansioso, já fica incomodado, já é sinal que tem coelho nesse mato. E aí é procurar ajuda. De se engajar em outras atividades que não seja eletrônico, Eu né? vou nessa Exato. linha, eu vou muito nessa linha. Você colocou algo que até eu sei que você não colocou na ordem ali, mas quando chega na parte da agressão, da irritação, a irritabilidade, já é o último dos sintomas. E eu vou muito nessa linha que a Natália colocou. Começou a trocar a experiência real pela virtual. Pô, tem um futebolzinho, tem um negócio, e começou, não, trocando a vivência, né, pela tela, temos um problema. É claro que não é aquela coisa só 5 minutos, porque agora não tem mais pause, né? Não dá pra pausar, as mães ficam loucas de raiva. O jogo é online, ela vai lá e desliga. É claro que tem uma margem ali que a gente consegue entender como, espera, o jogo tá acabando, né? O juiz já vai apitar. E daquela que ele tá ali lutando, meio resignado, não quer fazer de forma alguma. Mas quando entra nessa pauta do trocar coisas que ele gosta de fazer ou alguma obrigação, porque ficou ali, eu já fico, opa, alerta, né, sinal amarelo, precisamos observar o que está acontecendo. Eu vou Isso é nessa muito linha. interessante que você tenha dado esse exemplo reforçado, né, da agressividade quando tira as telas, porque a minha opinião é que quando você está começando a tirar a tela do seu filho e está ficando agressivo, você já deve pedir ajuda. Isso. Não tente fazer isso sozinho também, porque dependendo pode estar acontecendo alguma questão emocional, alguma questão psiquiátrica que precise de abordagem, às Sim. vezes até medicamentosa, para trazer mais segurança para essas famílias na hora de retirar a tela. Estou falando só para casos extremos. Em casos extremos, é possível que os adolescentes e as crianças possam fazer até besteira na hora que você tira a tela da mão dele, de uma forma aguda. Sim. Tem que tirar? Tem que tirar, mas tem que tirar com técnica, com abordagem, e essa abordagem tem que ser individualizada. A relação de cada pessoa com a tela é única. Essa semana, por exemplo, atendi uma adolescente, uma menina, que ela é autista e ela está com problema de uso excessivo de tela. Não é a mesma coisa de uma pessoa que não é autista. Então, uma pessoa que é autista, que está com excesso de uso de tela, muitas vezes as motivações pelas quais ela usa a tela são diferentes. São motivações, às vezes, para fugir de experiências sociais reais, para fugir do desconforto de experiências sociais reais, por padrão de comportamento restrito, repetitivo, que muitas vezes os jogos proporcionam, e aquilo é um interesse, geralmente, para os pacientes autistas. Então, o uso é diferente e a literatura traz isso claramente. A ciência mostra. Pacientes com autismo são mais vulneráveis ao uso excessivo de telas. Pacientes com autismo tendem a usar mais tempo de tela do que pacientes neurotípicos. E a forma de uso dessa tela é particularmente mais prejudicial. É prejudicial pela idade que eles começam, que geralmente é precoce, e é prejudicial pelo fato de serem atípicos, de serem neurodivergentes. Então, o prejuízo é maior. Hoje se caminha para o lado de reduzir ainda mais tela para essa população, especialmente na vida do adolescente. O adolescente tem uma vulnerabilidade ainda maior. Então, ao mesmo tempo que para eles aquela é uma zona de conforto, são eles mesmos que a gente precisa ajudar ainda com mais intensidade, com mais preocupação, porque eles precisam se expor um pouco mais a essa questão do jogo social para desenvolverem melhor isso e ficarem mais autônomos, mais independentes lá na frente. Faz sentido? Sim, e você falando isso, eu lembrei, eu já li um paper sobre isso, que basicamente o estudo mostrava que uma pessoa com transtorno do espectro autista, que usa muito das redes sociais, vamos colocar que essa pessoa é TEA nível 1 de suporte. Com o passar do tempo, como ela não vai recebendo os estímulos que ela precisa para trabalhar aquelas dificuldades, o nível de suporte pode, inclusive, aumentar, evoluindo para o nível 2 e nível 3 de suporte, né? Então, essa pessoa vai tendo ainda mais dificuldades na sua vida, advindo do fato que ela está fugindo ali do desenvolvimento e de lidar com a dificuldade e prefere ficar perante as telas, né? Mas eu acho importante só ampliar um pouco, porque não é só o TEA, né? Nível 1 de suporte, ou o TEA de uma forma geral, que tem essa questão. Eu acho que a neurodivergência, de uma forma geral, ela tanto traz uma vulnerabilidade maior para a pessoa ficar nesse hábito que não é saudável dos usos de telas, quando ela vai ter o prejuízo, né? Que é pior, né? Que gera uma cadeia ali que tem um prejuízo
a mais longo prazo, com impactos maiores, assim, né? Porque o TDAH, por exemplo, também com a questão do hiperfoco, né? Ele tem mais chance de cair nesse loop infinito, de não ter autocontrole e de ter a questão da regulação emocional mais afetada. E aí, quando vai trabalhar essas questões da gente poder pensar assim, vamos pensar num controle inibitório, vamos ter uma flexibilidade cognitiva que às vezes também pega, né? No caso do TDAH, às vezes ele vai ter um prejuízo que às vezes a gente fica olhando e fala assim, nossa, mas tá numa rigidez cognitiva que não é esperada para nível de TDAH, assim, pelo uso excessivo, que a pessoa vai entrando num hiperfoco, assim, vai funilando, e é complicado, né? Então, assim, eu acho que neurodivergências, de uma forma geral, a gente pode pensar que as funções executivas vão ter um prejuízo, né? De uma forma ou de outra, né? E isso é o que mais pega, né? Esse desenho aí do vício da internet é o que mais pega, e por eles terem essa dificuldade, se a gente pensar, é um atraso um pouco mais lento, né? Que a gente espera, né? Em alguma dessas funções. Então, se ele já vem com um amadurecimento que tem que correr atrás, quando né, vem esse prejuízo da tela, o impacto é maior, né? Puxa mais para trás. Eu Assim. acho que falou de tela, a gente usou essa palavra muitas vezes, mas a gente precisa clarificar. Vocês deram alguns exemplos agora que foi montando isso na minha cabeça, mas a gente precisa saber o que a tela significa para cada um, né? Quando você falou desse retirar a tela, porque tem muitas coisas envolvidas ali, mas todas caem na recompensa, né? Que seja o Duolingo, que ele tem lá que fazer a missão diária dele, o joguinho, ou seja o namoradinho, uma namoradinha que ele tá, ou seja os amiguinhos que ele tá fazendo parte. Até lembro quando a gente tava montando o episódio, você falou sobre o Toy Story 5, né? Eu fui lá assistir também e ver, e é muito aquilo, é uma forma lúdica da gente ver o básico, né? O que representava ali a tela naquele momento para a garotinha do filme, que era a inserção, mas o que essa tela pode virar? Essa socialização tóxica, né? Vamos dizer assim, que o filme retrata muito bem. E parece uma coisa, às vezes os pais, os adultos, nós adultos temos uma mania, às vezes, de subestimar o que vem da infância, mas é um desenho tão simples, mas ele é tão claro e tão rico, né? Foi fantástico aquele filme. Eu gostei, levei meu filho pra ver e o tablet ser um vilão foi muito interessante, assim. Eu fiquei pensando como que cada vez mais as pessoas têm falado desse tema, né? O próprio Papa Leão tem falado várias vezes sobre o uso de telas, o uso de tecnologia, sobre o poder do silêncio. Agora vem o Toy Story 5. Acredito que isso é só o início, porque vão falar cada vez mais. E no próprio filme Toy Story, sem dar muito spoiler, o próprio tablet depois ele passa da condição de vilão para alguém que ajudou. Isso mostra que o filme não quer demonizar a tecnologia também, ele quer Exato. fazer com que aquilo se torne uma ferramenta para aproximar, para encurtar distâncias, para facilitar a nossa vida sem prejudicar o nosso desenvolvimento, né? Então isso que a Sula falou sobre como que o autismo, a interface entre o autismo, habilidades sociais e a parte de nível de suporte, se o cérebro se desenvolve na direção das experiências, um cérebro autista precisa de se desenvolver ainda mais na parte de habilidades sociais, na parte dos comportamentos restritos e repetitivos que acontecem e prejudicam a vida daquela pessoa. Se essa pessoa fica muito na tela, ela precisaria ainda mais desse desenvolvimento e não vai ter, vai ser privada disso, né? É mais um cérebro que fica mais preso dentro da tela do que na própria vida, né? Bom você falar sobre isso, e é importante até a gente frisar, porque quando a gente fala celular, o vício do século XXI, fica parecendo que a gente está fora celular, não queremos mais, né? A manifestação. Anti-progresso, né? Isso, e não é isso, não é isso. Ele ajuda muito, é muito legal, a gente consegue resolver coisas ali em 2 minutos, que é Só de não ter que ir no banco mais. Nossa, é legal. Poxa, super vale a pena. Bom, não ficar carregando tanto papel, né? Exatamente, é muito legal muitas coisas. O problema é saber utilizar com qualidade, que a gente tem essa grande dificuldade. E eu até falo isso para os pacientes, para os adolescentes que estão assistindo a gente não tá contra eles e a gente se coloca também nesse lugar de, opa, será que eu estou usando direitinho e tudo mais. Mas enfim, gente, o papo tá ótimo, o papo tá maravilhoso, continuaria aqui falando sobre muita coisa que a gente poderia estar falando, mas vou pedir para vocês uma consideração final para a gente fechar mais esse episódio. O que vocês poderiam falar para as famílias dentro dessa linha que a gente acabou de pegar sobre esse uso saudável, o que seria, como vocês poderiam uma nos dica ajudar? prática aí para as famílias. Pegando esse ponto, né, que também tem muita coisa boa, né, que a gente pode aproveitar nesse ambiente, assim,
eu gosto muito de fazer algumas orientações que são na base da harmonia e do equilíbrio de atividades, né? Então, assim, eu vejo muitas famílias que fazem, assim, um controle que é muito rígido, né? De falar assim, durante a semana não pode ter celular. Aí chega no fim de semana é totalmente livre, né? E eu fico pensando assim, o que que está ensinando, né? Sobre autocontrole, sobre como que gerencia o dia, né? Então, eu tenho uma prerrogativa, assim, de imaginar assim, olha, se nós como adultos, né, temos nosso lazer e a gente também encontra um lazer e a gente sabe que eu vejo muito adolescente, por exemplo, que me traz conteúdos muito legais na internet. Eu falo, nossa, que legal. Então, assim, tem um uso que é conseguir acessar uma informação, conseguir desenvolver algumas coisas que eu acho que eles, se a gente der, né, essa possibilidade de orientar e fazendo essa reflexão com eles, eles são capazes de encontrar, né? Então, acho que se desde pequenininho a gente conseguir estimular que, olha só, a gente tem um equilíbrio de atividades que a gente faz na vida, e se a gente conseguir equilibrar isso bem no dia e durante a semana, né, é uma forma onde que a gente está educando para a vida para a gente conseguir ser funcional. Então, eu oriento sempre os pais a conseguirem fazer esse tipo, olha, tenha regras claras, objetivas, conversem sobre isso, para eles poderem entender onde que eu posso usar, qual tela, conseguir entender de acordo com a idade o que é permitido, saber quais são os riscos que tem e fazer esses acordos de forma em que ele pode fazer um uso controlado, dependendo da idade que a criança está, às vezes a gente tem que fazer aquele uso, o controle que é restritivo mesmo, de ter o controle ali de, YouTube Kids, né? Controlar o que é de acesso que ele vai ter nesse ambiente que é imenso, porque isso é proteção, não adianta a gente proteger várias coisas na vida real e deixar livre nesse ambiente aí que tem os mesmos tipos de riscos, né, do que um ambiente real, e depois ir trabalhando para essa questão de controle monitorado, né, em que você vai conseguir ir trabalhando até chegar na fase da adolescência que você vai trabalhando de forma reflexiva com o próprio adolescente de, olha, né, isso daqui é adequado, não é, vamos refletir eticamente se isso que você posta na rede não fere ninguém, né? E aí isso, sendo um processo que você vai trabalhando desde o início, é legal você pensar assim, olha, tantos minutos por dia é uma forma que você já está trabalhando autocontrole. Ele tem direito ao lazer, ele não está deixando de pertencer a uma coisa que é característica do ambiente da época que ele nasceu, né? E aí você conseguir ir monitorando isso e ir crescendo de acordo com a idade e liberando para a autonomia, como é tudo que a gente vê na vida que vai crescendo, né? Eu acho que é o sistema mais adequado, porque quando eu vejo essas crianças que ficam em privação e depois chega um momento, tipo assim, nas férias pode fazer de forma descontrolada, eu vejo uma desregulação emocional muito grande, assim. Ou então faz aquele processo que é do eu tô restrita, aí na hora que joga, aquilo ali tem um impacto muito maior e ele não consegue se autocontrolar e vira um loop de castigo porque você ficou brava e corta, né? Então, eu acho que trabalhar como isso é uma coisa que já existe, a gente tem que integrar de uma forma em que é uma atividade, uma ferramenta, mas ela não substitui as outras coisas, elas têm que acontecer, faz as responsabilidades primeiro, tem outros tipos de lazer além dos eletrônicos e usa o eletrônico com responsabilidade. Bola. Se eu pudesse deixar uma mensagem única para ficar, seria certamente para os pais. E eu acho que a gente não deve criar os filhos para abominarem a tecnologia, abominarem as telas, as redes sociais. Eu acho que a gente deve criar os filhos para serem maiores do que isso, para serem maiores do que essa tecnologia. E o passo número 1 para isso, eu acho que é os pais mesmos se aprimorarem nisso primeiro, se desenvolverem a capacidade de ter um relacionamento saudável com o celular, sem que eles naufraguem na internet, sem naveguem na internet, que eles possam tornar a vida fora do celular mais interessante primeiro para eles, que aí sim eles vão conseguir mostrar para os filhos o quanto que aquilo é bom, o quanto que a vida é boa quando é fora das telas, quanto tem coisa legal para fazer. Então, se a gente consegue incentivar que os pais façam isso, eles vão se tornar modelos para os filhos, vão conseguir incentivar que os filhos façam um uso saudável e aí vai ter um concorrente à altura das telas, ou talvez até melhor, que é a vida real. Então, a mensagem que eu deixaria é que os pais primeiro saiam das telas e entrem na vida deles, para em seguida conseguirem fazer com que os filhos façam os mesmos movimentos. Maravilha. Acho que a mensagem que eu quero deixar, talvez seja uma mensagem um pouquinho alarmante, mas eu acho que nesse caso é necessário, que é o que nós falamos do fato
conhecido que existem inúmeros profissionais que conhecem sobre comportamento humano e estão trabalhando nas plataformas, nos jogos, nas redes sociais, para prender o usuário ali o máximo de tempo possível. Esse é o objetivo. E é você que vai decidir se o seu filho vai ter acesso irrestrito a isso ou se ele vai usar de maneira controlada, X tempo por dia. Show de bola, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a você, nosso telespectador, por nos acompanhar e espero muito que mais uma vez a gente possa ter contribuído com você. Aquilo que eu sempre falo, né, e Natália usou essa expressão e eu gosto muito dela, da intencionalidade. Ser pai é ser intencional, é saber, o que cada coisa que eu trago para casa afeta o meu filho, como. Então, como vocês falaram muito bem, né, busque saber o que isso vai afetar, onde isso pode chegar no comportamento dele. Por exemplo, eu sou um pouco mais radical nessa parada da tela. Até 6 anos não há a necessidade. Você consegue controlar. Nossa, eu já coloco 12. Não, mas eu falo, a criança de 6, tem muita mãe que fala, que saudade quando ele era pequenininho. Então, ok, vamos voltar no pequenininho. Ele com 6, 7, você consegue, sim, ter zero necessidade de dar a tela para ele. Se você tá no restaurante, ok, vamos brincar com papel, vamos tá ali. É difícil na parte coletiva, né? Porque as mães têm uma facilidade muito grande, mas se a gente tá aqui para dar alguma orientação, a orientação que eu daria nacional seria essa. Até os 6, 7, você consegue muito controlar ali, filho, ok. Mas por que eu falo disso? Porque a gente também coloca o celular como objeto de desejo. E ele começa a ser já uma coisa da recompensa para o filho pelo bom comportamento e tudo mais. Vira o então, presente de Natal, né? é importante a gente colocar o celular, a tecnologia, como uma funcionalidade e não como uma premiação né, ou como uma recompensa da felicidade. E a gente colocou o celular como instrumento da felicidade. Esse é um grande desvirtuar que eu percebo nessa questão da tecnologia. Então, coloque o celular do seu filho, coloque a tela, né, para sua casa como uma questão de funcionalidade, de como ele vai servir você de alguma forma. Para que assim a gente possa relacionar de uma forma mais saudável e também avalie, dentro da sua carreira, dentro da sua profissão, dentro da sua faculdade, do que é que você esteja fazendo, o que a tecnologia significa para você e se você está conseguindo relacionar de forma saudável. A partir daí a gente consegue acrescentar ou adicionar isso a filho, a família ou a qualquer núcleo que a gente se envolve. E é isso aí. Até o próximo Fora da Curva. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Fechou. Dá uma dica. Toma aqui um pergaminho.